Lá, hoje vamos falar sobre comparação. Já te chamo aqui, Jana, só um instante. Acho que foi o convite. Deixa eu mandar aqui pro pessoal também, chamando para live. Oi, Oi, tudo tudo, bem? tudo ótimo. E você? Também, maravilhosamente bem, super feliz. Apesar da chuva. Que chuva, gente! Pois é, tá demais, né? Eu vi aqui que choveu já mais de 130 milímetros aqui em Floripa. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vou aceitar aqui meu outro perfil. O pessoal ainda não migrou para esse Sou da Lita. Vamos lá, vou abrir aqui junto. Estar duas vezes eu aqui. Entrou. Pronto. Agora sim, deu certinho. E assim a gente consegue estar trabalhando com as duas e ter mais alcance aqui do pessoal que me seguia no meu antigo perfil e que ainda não migrou para esse. Então, vamos lá, então, gente, sejam bem-vindos. Vamos aqui conversar hoje sobre comparação, sobre o impacto que a comparação tem na nossa vida, né? Isso surgiu logo depois da nossa última live. Para quem não assistiu, está disponível tanto aqui no meu feed do Sou da Lita, quanto também no YouTube. Eu coloquei para vocês poderem estar assistindo a nossa última live. E hoje, né, a gente vai trazer esse assunto que é muito atual, né, Jana? Tipo, apesar de ter desistir, né, a vida toda, mas quando a gente olha para redes sociais, fica ainda mais forte, né? Patológico agora. Exatamente. Mas antes de a gente entrar no assunto, Jana, mais uma vez, gratidão de ter você aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou Dalita Schmoller, né? Eu sou terapeuta, né? Estou terapeuta, trabalho muito nessa parte de traumas, de emergência espiritual, de você poder ser quem você nasceu para ser, né? Independente de doenças físicas, né? Que às vezes esses sintomas vêm já com o clamor da tua alma para que você entre no teu caminho, né? Quando ela já colocou outdoor, colocou diversas coisas ali para você ver e você não estava enxergando, ela às vezes te traz ali um sintoma físico que te faça olhar para o teu caminho. E quando a gente vai tirando essas nossas camadas de traumas, nós podemos finalmente, né, sair do pensamento, meu Deus, será que estou ficando louco? Que as coisas do meu antigo eu já não fazem sentido? Para nos tornarmos quem nós nascemos aqui para ser, cumprir a nossa missão de alma, que é a evolução, que é ser feliz, que é nos sentirmos bem e darmos a nossa contribuição, independente dela qual for, para o mundo. E agora eu gostaria que a Jana aqui se apresentasse para vocês, para a gente ir entrando nesse assunto maravilhoso. Então, boa noite para todos vocês e agradecida, né, por vocês estarem aqui, dedicando o seu tempo, que isso é extremamente valioso. Eu sou Janaína Sodré, então eu trabalho na área de consultoria, venho da área da tecnologia da informação e toda a minha trajetória eu precisei entender pessoas, né? Então, apesar de ter uma formação da área das exatas, né? Eu digo que a área da tecnologia da informação não é exata, fala sobre pessoas. E em decorrência disso, eu comecei a estudar comportamento humano, pessoas. Então, me debrucei muito nisso para poder fazer a diferença onde eu estivesse trabalhando. E com tudo isso, né? Obviamente, a gente acaba aprendendo muitas ferramentas, aplicando. E hoje eu estou atuando, né, nessa área mais de consultoria e também nessa área terapêutica, né? Então, sou muito grata que a Dalita me convidou para a gente fazer esse projeto juntas. Estou muito feliz, né? E a gente está trazendo aqui também
informações, né, conteúdos para que vocês possam se conectar e saber que existem caminhos, né, para a gente realmente ter uma vida feliz e plena, que é por isso que a gente está aqui, não é para ficar pagando boleto, né? Os boletos fazem parte, né, da trajetória, né, porque de certa forma eles nos impulsionam também buscar esses caminhos, mas eu acho que até hoje eu vi uma publicação, acho que no Facebook, no Instagram, falando, né, sobre como nós vemos muitas vezes o trabalho como sendo algo penoso, né? E a importância de nós vermos que o trabalho, por mais ele, trabalhoso que ele possa ser, ele deve ser algo que te dê prazer, né? Agora chega nessa temporada de férias, isso fica muito nítido, né? As pessoas assim, ah, nossa, porque eu preciso de férias, nossa, não quero nem ver meu trabalho. Enquanto você vê algumas pessoas que, ah, não, para mim eu não preciso realmente de férias, né? Eu tiro ali uns 4, 5 dias só para dar uma descansadinha, porque eu amo meu trabalho, eu não consigo ficar longe. E como é bom quando a gente ama o que faz, né? E hoje, né, a gente está aqui fazendo essa série de lives, desde essa última que eu falei para vocês, que está disponível no feed para quem quiser acessar. E essa aqui a gente vai trazer outras, né? E se vocês tiverem sugestões de temas, inclusive, de coisas que vocês gostariam, né, que fosse abordado, podem mandar tanto para mim quanto para a Jana, deixar nos comentários das lives, que a gente vai estar, né, trazendo para vocês, em virtude do nosso projeto, para estrear aí 2023, né? A gente vai estar trazendo uma imersão para vocês, a imersão 0.0. Vai ser uma imersão justamente para que você consiga se sentir em paz, se sentir bem sendo você, né? Então, a gente vai estar trabalhando bem, não vou dizer assim, bem a fundo, para não assustar, né? Porque não é necessário, né? Porque aqui a gente faz um trabalho com amorosidade, onde você vai até onde você tem condições de ir, de sair desse sentimento de que eu não... Para ter um trabalho de cura tem que ser algo que me machuque mais, né? Que eu tenha que olhar para monstros, né? Não, isso pode ocorrer de uma maneira amorosa, né? Nem sempre a cura precisa vir pela dor. Às vezes o que falta é justamente esse acolhimento. E no 0.0, acho que a gente vai tentar trazer para você essas ferramentas para sair do olho do furacão com amorosidade, com aceitação, dizendo sim para a vida, né, e para os movimentos que ela faz na sua vida. E a comparação é exatamente um dos grandes temas, né? Porque hoje isso está muito mais evidente, né? E a gente tem uma ferramenta na palma da mão já há uns bons anos, então a gente está com um acesso muito rápido, né? A informação, a imagens, a modelos de vida que estão sendo publicados e a gente se compara automaticamente a tudo isso, né? Mas até que ponto isso é positivo e em que momento que isso começa a, como uma âncora mesmo, né? Nos levar para baixo. Porque cada um de nós nasceu exatamente como tem que ser, né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Temos características diferentes e precisamos de tudo isso aqui, né? Para a gente fazer uma complementação, né? Então, eu sou diferente da Dalita. Ela tem aptidões, eu tenho outras. Então, a gente está juntando isso para oferecer algo muito mais amplo, né? Então, este tema comparação, ele não é apenas estético, modelo de vida, questão financeira, mas sim em como cada um de nós é e como a gente pode colaborar com outras pessoas para ampliar o que a gente vai estar oferecendo, né? Então, e isso é complexo, não é simples, porque automaticamente a gente tem esse olhar já, né, Dali? Já, se a gente for pegar, olha, desde lá do tempo no Antigo Testamento,
momento da Bíblia, a gente já vai ter a questão ali de irmãos, né, se comparando, porque é onde começam, né, as primeiras comparações ali dentro do seio familiar. Já vem tanto assim de comparar o pai com a mãe, de se comparar com os irmãos, se não tem irmão, se comparar com o primo, se comparar com o vizinho, né? Sempre ali buscando, o nosso cérebro, ele automaticamente busca essas comparações para poder, inclusive, se encontrar, né? E nem assim, você vê, por exemplo, um elefante de madeira. O teu cérebro automaticamente, é um elefante. Não, aquilo não é um elefante, né? Não é o animal elefante. Mas tem a forma de um elefante. Ele é um objeto de madeira. Mas você, um elefante de madeira. Então a gente está sempre procurando, né, comparar tudo. E algumas vezes isso tem, né, as suas funções ok, vamos dizer assim, mas em outros chega a um nível patológico, né? Que começa a te prejudicar, começa a afetar ali, principalmente se você já está com alguma questão de autoestima, você vai caindo mais, né? A grama do vizinho parece sempre melhor que a tua, e aí você vai sempre se colocando mais e mais para baixo. Eu queria até convidar vocês para trazerem aqui, né? Quem aqui já passou por isso, de se perceber? Às vezes do nada, assim, meu Deus, né? Tô aqui me comparando, né? Tô olhando aqui, nossa, parece que fulano tá tão melhor do que eu, né? Como que eu fico ao ver isso, né? Será que eu me sinto bem nessas comparações? Lá na infância, né? Eu ficava ok quando era comparado com alguém, com um coleguinha? Ou será que eu ficava mal comigo mesmo, né? E a gente não precisa nem ir para a escola, né? Quem tem irmãos, eu acredito que tenha passado por alguma situação, né? De comparação, ou mãe ou pai, enfim, né? Falando, né? Ou colocando a gente no melhor lugar, comparando um irmão, né? Ou uma irmã, ou o contrário, né? Então, isso já, eu garanto que a gente ficava pé da vida, né? Talvez não tenha tantas referências na memória, mas então é desde lá que isso vem, né? Então eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, né? Ou o meu irmão, ele é melhor e eu acabei ficando num lugar de inferioridade, né? E como que eu tô transmitindo esse mesmo comportamento para outras coisas da minha vida, né? Sim, e aí vem sempre o eu não sou bom o suficiente, né? Nunca sou bom o suficiente quando comparado com fulano, quando comparado com ciclano, né? Aqui a Fran trouxe, eu já, né, já me comparei, fazia muito isso, mas estou conseguindo olhar para isso e me policiando para não fazer. Isso é muito importante, né? E aqui eu tenho dois casos. Aqui tem né, de uma cliente, ela tinha um irmão, mas ela era bastante comparada com primas, né? Porque daí não tinha irmã mulher, né? Então era mais comparada com primas. E uma senhora já mais velha que trazia lá, quando ela tinha 10 anos de idade ainda, a dor de ter sido comparada pelo pai. E o pai menosprezando ela, exaltando a prima. E até numa, assim, de querer, por educação, sabe? Exaltar aquela sobrinha, né? Tipo assim, não, imagina, né? Mas você, olha aqui. Só que a filha ficou sentida, porque o pai era o herói, né? Então, assim, como que o meu pai tá me colocando para baixo? E desde daquela época desenvolveu ali problemas, né, de autoestima. Então percebe que, às vezes, né, uma frasezinha que a gente ouviu lá atrás, aquilo decretou algo na nossa vida, né? Como também tem esse de se você era o irmão certinho, que é o caso de uma outra cliente minha também, que as irmãs eram mais problemáticas. E ela era a CDF, a que nunca ficava doente, a que fazia tudo certinho. O que ela traz para ela? Que ela sempre tem que ser assim. Deus o livre, ela dá algum problema. Então, se a vida dela dá alguma coisa errada, é um desespero completo. Porque ela tem que ser o exemplo. Ela não pode se permitir errar. E isso traz também, né? Isso não se permitir errar. É não se permitir experienciar coisas novas, né? Porque tudo que é novo, obviamente, não sai como a gente quer que saia, né? Então eu começo a ter um controle das coisas que isso é impossível. Então, a partir deste controle, eu também não me permito, inclusive,
ter prazer na vida. E qualquer prazer. Porque eu preciso ter tudo perfeito, eu preciso controlar tudo e todos. Então, imagina como que a vida, a gente encara a vida nesse sentido, né? Porque tudo tem que ser milimetricamente planejado e tem que dar certo. E se algo não dá certo, eu desestabilizo. E qual é o tempo que eu preciso para me recuperar dessa desestabilização? E às vezes eu nem me recuperei de uma e já vem outra. E eu começo a colecionar essas coisas, né? E como fica o meu emocional, como fica meu corpo, né? E o que eu faço com tudo isso? Exatamente. E isso vai se estendendo, né, para outras áreas da tua vida, porque a escola da chamada vida, né, ela trabalha com provas, né, com provações. Então, você está ali vivenciando isso no teu seio familiar, isso vai se estender também para o teu trabalho, vai se estender para tua rotina acadêmica, vai se estender para os teus relacionamentos, onde você vai entrar em paranoias, porque começa a afetar o teu comportamento. Você começa a achar que as pessoas estão te comparando, às vezes as pessoas nem estão. E, né, essa semana que passou, eu atendi um caso de uma cliente também, em que ela não se sentia inclusa, ela sentia que ela não tinha lugar, ela tinha mudado, tinha sido transferida de cidade, ela sentia que ela não tinha lugar naquele trabalho novo, né? E aí ela falou, eu quero voltar para minha cidade antiga. E a gente conversando, no meio ali da anamnese, ela usou a mesma frase para descrever como a irmã mais velha falava sobre o nascimento dela, falando que ela tinha roubado o lugar dela, e ela sentia que os colegas de trabalho sentiam que, você veio de fora para roubar o nosso lugar aqui. E era a mesma percepção que ela tinha com a irmã. E isso não acontece, né, de uma maneira consciente. Você tem que estar num horário e vigiar e muito forte para se dar conta disso. Falei para ela, nossa, você percebeu que você falou a mesma frase? E ela, nossa, eu nunca tinha me tocado, né, disso. E o que estava acontecendo? Ela estava projetando uma situação familiar no trabalho, numa tentativa de tentar resolver aquilo dentro dela. Porque eu vou projetando até que eu consiga consertar, até que eu consiga resolver. Então, se eu tenho uma questão de autoestima onde eu era comparada com um irmão, com um primo, com um coleguinha, com um vizinho, eu vou estender isso para outras áreas. Eu vou achar que o meu namorado está me comparando com as ex. Às vezes ele vai usar até sem querer, né? Ele vai ser instrumento e vai acabar, né, trazendo ali alguma frase infeliz que vai despertar isso em você. Às vezes você vai achar em que o seu chefe está comparando, que a sogra está comparando, e vai começar a brigar com o mundo, né? Ou vai se fechar e concluir que você é o pior de todos, né? Ou a terceira vai se tornar arrogante, aquela pessoa que ninguém quer por perto, para tentar parecer que você é melhor. Sim, que também é uma forma de proteção, né? Total, total. E eu falei isso e eu perdi o fio da meada agora do que eu ia falar. Tranquilo, gente, né? Interajam aqui, né, com a gente, vocês já passaram para as situações, vão dando like aqui para a live e subindo, né? Aqui enquanto a Jana vai resgatando o fio da meada. Porque acontece mesmo. E nas redes sociais, né, eu passei por isso na questão do meu trabalho. Porque eu tenho, assim, né, uma visão muito amplificada do meu trabalho. Para mim, assim, nossa, isso casa com isso, casa com aquilo. Só que muitas vezes as outras pessoas ainda não compreendem, né? Porque eu tenho muito aquário no mapa. Então, eu gosto do diferente, do inovador ali para trazer. Nem eu, às vezes, entendo, mas eu sei que vai dar em algum lugar. E a gente é acostumado a achar que tem que fazer sempre mais do mesmo, né? Esse final de semana, eu estava no curso de constelação e acabou surgindo o assunto até de como as pessoas são iguais, né? Porque daí tem a questão da harmonização facial e tem pessoas que, sim, né, prezam para ficar ali com o seu rostinho, né, suas características. Mas tem muitos que parece que é uma produção em série. E por que a gente vai buscar essa produção em série, né? Porque aí a gente não sofre com a comparação. Porque quem é diferente que é comparado, né, mais facilmente. Se está todo mundo igual, por exemplo, aqui, eu tenho dois bloquinhos aqui.
dois aqui não são iguais. Ah, mas são parecidos, né? Fica mais difícil de eu comparar esses dois bloquinhos do que se eu pegar aqui um caderno para comparar. Fica mais fácil falar, ah, esse é mais bonito que aquele. Então a gente vai buscando essa padronização no nosso trabalho, na nossa vida, e nisso a gente vai perdendo cada vez mais a essência do nosso ser. Porque às vezes eu tô lá seguindo a cartilinha, né, do status de, eu tenho que me formar em tal faculdade, né? Todo mundo na minha família fez direito, então eu tenho que fazer direito, eu tenho que trabalhar no escritório da família, e eu tenho que ter o carro X, porque todo mundo na minha família teve, e aí eu tenho que ir para tal universidade, depois eu tenho que casar com uma pessoa que é assim, assim, assado, e aí eu tenho que ter tantos filhos com tantos anos para seguir essa cartilha familiar, social aqui, para achar que eu pertenço e não ser comparado. E essa necessidade de pertencer, né, faz com que inconscientemente a gente cometa loucuras. E loucuras em que sentido, né? E nos maltratando. Porque a partir do momento que a gente está nessa busca infinita, né, de pertencer a algo e simplesmente vai seguindo esse fluxo, a gente se distancia do que realmente a gente é, do que realmente a gente quer, do que realmente a gente gosta, né? E isso do ser diferente, né, é apavorante. Por quê? Porque eu tenho um grupo de amigas que todas gostam, sei lá, de ir pra balada. E eu não gosto de ir pra balada. E aí? Ou eu vou dizer que eu não gosto e a partir daí eu começo a ficar sozinha. Ou eu vou, mas eu não gosto daquilo. E quanto aquilo começa a me agredir? E a gente entra numa energia, né? Porque tudo que a gente faz com a gente mesmo é o que a gente vai receber do outro e do mundo. Então, percebam, quanto mais distante eu estou do que realmente eu sou e eu gosto, então, mais distante ainda, né? Eu vou estar recebendo o que a minha essência quer. Então, a comparação, ela amplifica tudo isso, né? Porque eu começo a comparar tudo. Por quê? Exatamente. E isso começou lá no berço, né? Porque muitas vezes é isso, né? A criança nasce e ok, porque é assim todas as famílias, né? Mas hoje a gente tem consciência, tem ferramentas, né? E principalmente tem a oportunidade de escolher fazer diferente a partir de agora. Porque quebrar, o que foi, exato, o que foi a gente não vai mudar. Mas a gente tem esta oportunidade de a partir deste momento fazer diferente. Então, esses contratos que existem, né? Esse padrão de comportamento que muitas vezes vem lá de quantos anos, quantas gerações atrás. Mas a gente consegue fazer esta mudança. Mas a gente precisa se comprometer com isso. Exatamente. Né? Porque a autenticidade, né? Hoje tem se falado, né, tanto sobre ser autêntico, né? Eu quero ser autêntico. Nas redes, principalmente, né, as pessoas buscam, preciso ser autêntico. Mas para ser autêntico, você tem que descobrir quem que você é e você tem que estar disposto a pagar esse preço. De que, às vezes, você vai se distanciar de um grupo de amigos, ou que, às vezes, você pode ser super amigo ainda deles, mas que os programas de vocês vão ser um pouquinho diferentes, né? E quando a gente entra num processo de despertar da consciência, de emergência espiritual, que tanto eu quanto a Jana passamos, todo mundo, né, que vai entrar para esse caminho de autoconhecimento passa em algum momento de uma maneira mais forte, de uma maneira um pouco mais leve. E para mim, hoje, inclusive, é um dia muito especial, porque amanhã fazem 10 anos que meu pai faleceu, e foi quando começou o meu despertar, né? Então, desde ontem já estou super emotiva, né? Porque ontem foi a última vez que eu conversei com meu pai, né? 10 anos atrás, então tem muita coisa aqui remexendo dentro de mim, e isso me faz entrar nessa retrospectiva, né? De tudo que foi acontecendo na minha vida nessa caminhada de despertar. Porque nesse processo, eu saí da menina baladeira da faculdade, que adorava sertanejo, né? Que estava lá em todas as festas, arroz de festa, né? Comemorando com todo mundo, que tinha muitos amigos, que era popular, para
menina que começou a gostar de espiritualidade, de filosofia, de autoconhecimento, de música clássica, de fazer canto lírico, de querer se isolar, de não querer mais ir para as festas, de querer estar na natureza, de morar mais perto do mato. Então, meu Deus, eu entrei em parafuso, né, quando esse movimento começou a acontecer. Porque eu comecei a me comparar, inclusive, comigo mesma, né? Nossa, mas eu era fulano, como que agora eu tô me tornando assim? Não, não pode ser. E aí, a pressão familiar, a pressão dos amigos, que é algo que ocorre muito quando você está nesse furacão chamado despertar de consciência, que é a crise existencial, né? Seja o nome que você dá. E que pode ser, inclusive, despertada por uma simples comparação da tua vida medíocre com a de um influencer que está lá bombadão nas redes, ou de um amigo que aparenta nas redes ter o casamento perfeito, a vida perfeita, né? E você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu sou um miserável, né? O que aconteceu com a minha vida? Exatamente. E isso que eu vou falar, inclusive, eu realmente vivenciei, né? Porque eu cheguei num momento que, do jeito que eu estava vivendo, não estava fazendo sentido. E naquela época eu achava que seguir este caminho do despertar, né, da espiritualidade, que não tem a ver com religião, era se isolar, tipo isso, ter uma vida de hippie, né? Naquela época eu virar tinha bicho grilo, né? Meu medo era virar bicho grilo, que daí começaram a falar que eu ia virar bicho grilo. Eu nem sabia o que era bicho grilo, mas eu tinha medo. Exato. E aí isso tudo ficou muito confuso, mas como assim, né? Porque são duas realidades muito diferentes. E com o passar do tempo, e inclusive percebendo como eu sou, eu percebi o quê? Sim, eu gosto de ter momentos bicho grilo, mas são momentos. E isso tudo é possível. Não é que você tem que escolher um e abrir mão de todo o resto, mas é o equilíbrio. Então, né, a gente está aqui falando, brincando, falando das baladas. Eu posso ir para as baladas quantas vezes eu quiser, se eu estiver afim disso, né? E pelo tempo que eu estiver afim, né? Foi, agora já deu, já deu. Eu falo que eu tenho bateria social. Ai, gente, minha bateria tá esgotando, vou embora, podem curtir aí. E tá tudo certo. Exatamente. Começar a criar estas percepções, né? Nessa imersão do ponto zero, esse vai ser um ponto forte, que é o quê? Cada um conseguir perceber isso e ter ferramentas, né? Para ajudar a ampliar essa percepção e o que fazer, né? Porque é isso, não tem uma receita de bolo. A bateria social da Dalita é uma, a minha é outra, de cada um de vocês que está aqui é outra, né? E tá tudo certo. Não tem assim, ó, este é o roteiro perfeito, porque se existisse isso, a questão da comparação que a gente está trazendo aqui hoje também não ia fazer sentido. Por quê? Porque é um jeito de comparar também, né? E então eu percebi na vida que é muito assim, ó, como eu estou hoje e o que eu preciso. Eu tenho que me responder isso. Quanto melhor e mais rápido eu realmente responder isso, eu vou saber o que eu preciso, né? E traz essa leveza, né? Traz essa autenticidade para a nossa vida. Exatamente. E essa questão de identificar as minhas necessidades, desde as mais básicas, como, nossa, estou com fome, nossa, preciso ir ao banheiro, né? Preciso fazer exercício físico, seja qual for a tua necessidade, parte do lado da tua criança, porque é na tua criança que tu vai descobrindo como identificar. Então, se você tem dificuldade de identificar, né, o que você quer, o que é importante para você, é porque tem que olhar lá para essa criancinha que precisa ser acolhida e às vezes ainda está lá fazendo birra, né? Porque, por exemplo, aqui, às vezes eu e a Jana, a gente sai junto. Acho que faz o quê? 10 dias, né? Ela veio aqui para Floripa, a gente saiu. E aí a gente, vamos, né, num lugar
que é um barzinho mais tranquilo, mas que tem música, né? Tem agito. E a Jana falou assim, ai, amiga, acho que pra mim deu, né? Vou embora. Ok. Percebe que se eu tivesse nesse modus operandi, né? De ego, de não compreender, eu ia ficar chateada. Nossa, como assim? Você vai me abandonar aqui agora? Você vai sair? Só que não, nossa, tá tranquilo, né? Tipo, beleza, entendo que você teve o seu momento, porque eu hoje eu tô mais, quero curtir um pouco mais, mas daqui a pouco também vou embora. Então, cada um passa a respeitar qual que é a bateria, né, social do outro, quais são os gostos do outro, né? Eu paro de ficar querendo julgar. Ai, nossa, mas você só gosta desse tipo de música. Ai, você tinha que estar ouvindo isso daqui. Ai, porque você é maluqueiro, né? Na minha época, falava assim, os maluqueiros, né? O pessoal que gostava de rock. Ai, nossa, eu ficava lá julgando. Gente, deixa cada um ser, cada um. Vamos parar de vestir, né, essa camisa, porque tem dias aqui que eu quero ouvir, sei lá, um pagodão, tem dias que eu quero ouvir uma música gauchesca para eu lembrar dos meus tempos lá de prenda. Teve outro dia que eu tava aqui e eu ouvi sertanejo, mas o sertanejo da época que eu tava na faculdade, porque eu queria entrar numa memória nostálgica a partir daquela música. E foi tão gostoso de ouvir aquilo e de cantar e de relembrar tudo que eu vivi a partir daquelas músicas. Enquanto que hoje, normalmente, eu tô aqui escutando meus mantras, né? Tô escutando ali um indie rock, que são os ritmos que eu gosto mais hoje. E tá tudo certo. Eu ser quem eu quiser ser no momento que eu quiser ser. Tu não nasceu assim, para ser assim, para morrer assim. E fulano nasceu para ser o popular, e você nasceu para ser o bichinho feio, o patinho feio da classe. Não. Tu nasceu para ser quem tu quiser, até porque o patinho feio é um cisne. Percebe? Que lindo que é o patinho feio. Só que até quando você vai ficar vestindo essa carapuça de eu sou medíocre, minha vida é medíocre, eu sou pior que o outro, eu não sou bom o suficiente, ou eu tenho que ser perfeito, se não for perfeito não tá bom, eu tenho que abraçar o mundo, tenho que salvar todo mundo para eu poder estar aqui. Quando tu faz isso, tu tá traindo o teu eu, o teu ser. E aí vem culpa, por mais que tu faça tudo e faça tudo certo. Vem culpa, vem desânimo, vem arrependimentos, vem tristezas, vem vazio. Isso que a Dali está trazendo tem um ponto que é extremamente importante, que é assumir a responsabilidade de iniciar essa mudança. E vai acontecer uma série de coisas para te impedir. Então, parece que tudo começa a querer sabotar, né? Então, além de você decidir que sim, você realmente quer fazer essa mudança e por você, é a persistência. Porque ele não é um caminho simples. Se a gente falar aqui que isso é simples, né, a gente vai estar mentindo. E todo um sistema defensivo, por quê? Porque a gente, e isso é biológico, né? Nossa cabeça, ela começa a funcionar de uma forma que gasta menos energia. Isso é um fato, né? Então, esses padrões já estão conosco há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, a partir do momento que eu escolho fazer diferente, esse sistema defensivo, como assim fazer diferente? E é como se ele começasse a fazer várias coisas para nos trazer de volta para aquele padrão, né? Então, o orar e vigiar que a Dalita falou, realmente eu persistir nisso é essencial. E para isso vocês precisam de ferramentas. Eu preciso de ferramentas. Eu preciso todo dia ter a minha percepção ampliada para ver quais são as armadilhas que eu estou caindo. As arapucas, né? Ainda mais nessa época de final de ano, né? Porque aí você vai lá e tem interação familiar, né? Aí cada um já chega ali com as suas histórias. Aí chega os namoradinhos. Aí tem namorado. Mas vai casar quando? Aí casou. Mas vai ter filho quando? Aí teve. Mas quando vai ter o outro? Aí, mas quando vai não sei o quê. Então sempre vai ter um mais que, sabe? Né? E aí você tem que cuidar para não cair nessa arapuca de
ou fofoquinha interna familiar, que um vem ali falar de coisa para você, e daí, nossa, não é verdade, é mesmo, e começa, né, aquele giro. Ou então, de você se colocar para baixo, porque alguém tá te falando esse tipo de perguntas, né, do para ver, para comer, né, que são nessas perguntinhas do tiozão, né, que a gente vê. Mas que são super comuns nessa época do ano. E tem uma outra percepção, essas perguntas não falam sobre a gente, fala sobre a pessoa que está fazendo a pergunta. Então, a partir do momento que isso fica claro, a gente internaliza, é muito mais fácil, porque eu não sou atingida por aquilo, né? Então, eu sei que aquilo é a visão que aquela pessoa tem sobre o assunto. E tudo bem, né? Se eu fiz uma escolha diferente, esta é minha escolha, né? E me mantenho fiel a ela. Eu não preciso dar explicação, né? Não preciso brigar com a pessoa, não preciso ofender, não preciso criar o BO do Natal na família. Né? Mas são aprendizados que a gente vai tendo, né, nessa jornada que nos facilita muito, que traz assim uma paz de espírito, né, para a gente realmente ter essa visão, o que está acontecendo comigo, onde que eu quero chegar, o que eu preciso, né? A gente falou de chuva, né? Deu o ciclone, eu tô lá no meio do ciclone, no meio do furacão, e aí, o que eu preciso para me ajudar a voltar lá para o meu ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Vou até anotar aqui que me veio um termo, gente, ciclone existencial, né? Porque a gente fala, às vezes, da crise, né? E é muito forte quando começa isso, porque quando a gente faz uma escolha, a gente tem que estar disposto a bancar essa escolha, né? Se a gente for olhar de uma maneira metafórica para a história mesmo de Cristo, ele fez uma escolha e ele se posicionou pela verdade dele. Ele estava disposto a esse sacrifício para viver a verdade dele. Então, quão disposto você também está a abrir mão da comparação para viver a tua verdade? Porque você pode escolher ser você ou ser apenas mais um que está vestindo ali a mesma roupa, que está vivendo a mesma vida, que foi condicionado a acreditar nas mesmas coisas e que não tem senso crítico, que não tem uma busca interna, né? E, infelizmente, né, hoje a gente vê mais e mais pessoas, né, buscando filosofia, buscando ler, né, os livros estão em alta, de certa forma, buscando autoconhecimento, terapia, mas ainda há uma carência muito grande. E talvez caiba a você puxar essa fila dentro do teu seio familiar, dentro da tua roda de amigos. Porque quando tu começa, às vezes as pessoas vão achar que você é estranho, né? Que você está mudando, que tu está ficando chato, que tem alguma coisa errada. Mas não é sobre você, é sobre elas, como a Jana disse. E com o passar do tempo, elas vão vendo que tu vai ficando bem, que tu tá diferente, que tu passa paz, que tu não tá mais lá no Rivotril Gardenal, que hoje é tão comum, e eu fico, meu Deus, assim, abismada de ver todo mundo tomando remédio, né? Sem compreender. Meu Deus, por que todo mundo toma remédio? Que para mim não faz sentido, né? Mas para eles ainda faz. E quem sabe, caiba a você que tá aí ouvindo a gente, essa quebra dentro do teu ser, de mostrar que existe um outro caminho, né? A gente não precisou de tantas alminhas, né, antigas que foram desbravando. Não, mas eu acho que dá para pegar essa rota aqui. Eu quero ver onde vai dar. Acho que dá para pegar esse outro trajeto, esse outro caminho. E você pode pegar um caminho diferente da tua família, que às vezes todo mundo morreu com um ataque no coração. Todo mundo teve um câncer, não sei o quê. Aqui o que a gente está falando, né, de comparação, também serve para essas coisas mais profundas, né? De, ai, nossa, porque hoje eu já tenho aqui 55 anos e todas as mulheres na minha família viveram até os 60 anos e tiveram tal coisa. Percebe que eu já me condiciono por meio da comparação. Olha como é prejudicial. Eu já me condiciono a ter esse mesmo fim. Tem um estudo, pessoal, eu li sobre ele num livro, acho, se eu não me engano, aquele de persuasão, Armas da Persuasão.
E ele fala sobre a questão do efeito manada, que nós, muitas vezes, né, que assim, tem uma notícia triste, que surgiu ali de um acidente ou de um suicídio, por exemplo. E aí, quando você lê sobre a história da pessoa, se tem pontos que se assimilam com a tua história, tu tá com um grande risco de acabar sofrendo, às vezes, algum acidente, cometendo alguma coisa nos próximos 3 dias que tu lê, ou então 12 dias após, porque daí dá um pico. Então, por isso que é legal também a gente evitar de ficar procurando, né, coisas tristes, buscando nesse tipo de notícia, porque o cérebro faz essa identificação. Nossa, olha só, mas eu também me sinto assim. Nossa, eu também tenho isso. Nossa, eu também tenho cabelo dessa cor, tenho essa altura. Meu Deus! E você vai se condicionando a viver as mesmas coisas. Percebe como a comparação pode ser, né, forte? E tudo que eu dou foco, eu amplio. Então, a partir do momento que eu começo a acreditar em algo, isso vai ser criado, né? Porque tudo é energia. Então, a gente começa a amplificar coisas que muitas vezes é o nosso imaginário, né? Então, a gente que está criando tudo isso, né? A paranoia. Exato. Então, temos uma carga que é todo o nosso sistema familiar, que isso é um fato, né? A gente tem toda essa egrégora de todas as pessoas que estão próximas da gente, que somos influenciados também, e mais a nossa criatividade, né? Porque nossa mente, ela é maravilhosa, né? E se a gente usasse tudo isso para criar coisas positivas, abundantes e prósperas, como que seria a nossa vida? Vocês conseguem fazer esse exercício, imaginar isso, né? Então, todos aqueles momentos, né, que a minha mente está aqui, me amedrontando de N coisas. Se eu começar a usar esse mesmo tempo, mas para focar em algo positivo, em criar isso de uma forma próspera e abundante, o que aconteceria com o meu dia? Olha que exercício para se fazer todas as manhãs. Com certeza. E também de começar a olhar, né, que nem que eu trouxe de um exemplo, né, negativo dessa pesquisa, mas que a gente também pode levar para um outro lado, de olhar o outro não mais como comparação, né, mas como inspiração. De, nossa, se fulano conseguiu, por que eu também não posso? Eu posso. Eu conquisto. Eu consigo. Então, de mudar, é toda uma mudança de percepção, é só um girozinho, clique, que pode transformar toda a tua vida. No retiro, né, na imersão que a gente vai fazer no ponto zero, a gente vai estar te auxiliando a conseguir dar essas viradas, mas de uma maneira transformativa, para que isso se torne automático no teu dia a dia. Porque é algo que nós precisamos praticar para que seja automático, né? Se a gente tiver que pensar, é muito rápido. Não dá tempo. Então, é colocar isso, vestir essa camisa, né? Mas tatuar, e a Jana adora tatuagens, né? Vamos colocar aqui de tatuar, né? Isso na gente, no nosso ser. De que eu posso pensar dessa forma. E não é difícil, não pense que é difícil. Difícil é viver a vida que a gente vive devido a esses pensamentos que a gente tem. E até a Dali trouxe isso da tatuagem, né? Eu vou compartilhar com vocês algo bem pessoal. Para mim, virou uma ferramenta, né? O meu mantra diário, né? Então, tem coisas que eu tatuei que é isso, é um mantra diário para várias coisas. E isso sou eu hoje, né? Antes, isso não fazia sentido. Mas, de um tempo para cá fez sentido e realmente eu tatuei algumas coisas que são meus mantras. E eu estou sendo autêntica com o que eu quero. Mesmo, né? É uma coisa bem engraçada. A minha mãe me disse assim, tu tá parecendo aquele jogador de futebol. Nenhum exagero da parte dela, né?
Mas, assim, em outros tempos, gente, eu ia ficar extremamente ofendida, ia brigar, ou não ia brigar, mas eu ia ficar dias, Engolir. tipo, arrasada, né? E aí eu comecei a dar risada e eu trouxe para ela assim, mas olha só, eu gosto, né? Daí eu disse assim, é importante para você me ver feliz? Ela, claro. Eu digo, então eu tô feliz com as minhas tatuagens. Assim fica melhor? Daí ela disse, tá, fica, mas eu não gosto. Daí eu disse pra ela, mas não tem problema, pode continuar não gostando, mas saiba que eu tô feliz, né? Então daí ela ficou pensando assim, mas essa sou eu hoje. Anos atrás, nossa, isso ia me jogar lá no olho do furacão, né? Sim. É o aprender a aceitar, né? Quando a gente aceita, que é isso, mãe, eu tô feliz com isso. Então, ok, eu não gosto disso, mas eu aceito. Por você, né? Eu aceito, já que isso te faz bem. E para nós também, né? A gente aceita o fato de que o outro às vezes não concorde com as nossas escolhas, mas que eu estou bem com ela. E quando a gente diz esse sim, né? Esse final de semana, hoje, gente, eu tô pós-constelação, né? Curso de constelação, então tô muito aqui com a mente em constelação. Tem um texto do Bert, que é Diga Sim. E ontem a gente estava tendo muito barulho lá. A gente chegou de uma obra no prédio, né? Só tinha gente lá e de repente surgiu uma obra. E aí a gente ficou na dúvida, vamos mudar de lugar, ficamos aqui, né? E aí a gente fez uma dinâmica e a gente resolveu dizer sim, né? Que a gente ia ficar lá. Dali a pouquinho acabou o barulho. E o cara tinha falado que ia trabalhar o dia inteiro. Eu não sei o que aconteceu. Simplesmente acabou o barulho. E teve um episódio até eu e da Jana que a gente foi ver, lembra, Jana? Ver o sol nascer uma vez, pessoal. E a gente chegou para ver o sol nascer numa terça-feira de manhã, ali em Balneário, e tinha um DJ lá com um gerador enorme para eles tocarem, né? Provavelmente fazer aqueles flying overs, né? Tipo, amanhecer, não sei o quê. E a gente olhou assim e falou assim, eu não acredito, né? Acordei aqui cedinho na terça-feira para não ter risco, né? De ter uma galera aqui e tá esse trambolho, né? A gente falou assim, ok, né? Vamos sentar aqui. A gente resolveu, foi lá, passou, sentou. No que a gente sentou para ver o nosso nascer do sol, a gente foi ali conversando um pouquinho e daí, vamos meditar, mesmo com aquele barulhão. Gente, o gerador deles pifou. Pifou. Não teve jeito. A gente saiu de lá, viu o sol nascer, tudo de boa. O gerador ainda não tinha voltado. Então, é sobre isso a vida. Quando a gente para de perder tempo se comparando, brigando com a vida, brigando com as circunstâncias, porque sempre vai ter algo aqui, outra coisa ali, que não vai estar dentro desse pacotinho de perfeição e controle que você quer. Quando você abre mão desse controle e você diz sim para é assim mesmo, eu sou assim. Nossa, olha, eu tenho várias manchinhas, né? Herança aqui do meu papai, inclusive, de ter várias manchinhas. A outra pessoa não tem. Ai, que linda que é a pele dela. Mas a minha também é. E eu aceito a minha pele desse jeito. Ai, meu cabelo é super fino. Hoje é tempo de chuva, tá aqui uma juba, né? Não tenho o que tu faça, porque ele vai ficar. Mas é o meu cabelo. Eu sou muito grata de ter ele. E eu gosto do meu cabelo. E eu acho lindo o cabelo da outra pessoa. Mas isso não impede de eu achar também lindo o meu cabelo. E me apropriar dele, cuidar dele. Então, sobre isso, de não tem problema eu achar bonita a foto do outro na rede social. Mas eu não esquecer também que eu tenho beleza em mim e na minha vida. Apesar de ser uma beleza diferente. Que pode ser lindo a ostentação, andar de jatinho não sei para onde, mas que eu também posso ter uma vida linda e até mesmo muito mais feliz vivendo de uma maneira mais simples. Ou então olhar para aquilo e falar, nossa, eu quero isso, e me inspirar para conseguir, no lugar de ficar me condenando, achando que eu nunca vou chegar lá. Acho que é muito sobre isso, né, Jana, a essência dessa live, de trazer que a comparação sempre vai existir, mas qual que é a finalidade que eu dou para ela na minha vida? Exatamente.
E vou trazer de novo a frase, né? A forma como eu me trato, como eu me vejo, é a forma que o outro e o mundo vai me tratar. É o que eu vou receber. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente ter esse auto-amor, esta autovalorização. Perceber o que eu quero ajustar, mas por que eu quero ajustar? Eu acho que esse é o principal, né? Que a gente já falou, né? É para eu ser aceita naquele grupo, é para eu pertencer, é para eu deixar de ser comparada, ou é porque realmente aquilo faz uma diferença para mim? Então, abrir essa caixa e a gente olhar para essas peças individualmente. Nós não conseguiremos resolver tudo ao mesmo tempo. Isso é um caminho, né? Mas são passos iniciais para que a gente consiga ter essas ferramentas e estar aqui pleno, vivendo, valorizando tudo que eu tenho. Porque a partir do momento que eu consigo valorizar o que eu tenho, eu junto com o que o outro tem. E aí a gente tem duas porções que a gente pode estar oferecendo, né? Então a gente expande. E o oferecer é simplesmente uma conversa, né? É conviver com as pessoas, é reaprender, porque eu percebo que estamos num momento de reaprender a conviver com as pessoas, a realmente dar espaço para o outro ser o que ele é. Porque se eu não dou espaço para eu ser quem eu sou, provavelmente eu não estou dando espaço para o outro ser o que ele é. Com certeza não, porque vai me incomodar, inclusive, quem vive a sua verdade, né? Até que isso se transforme numa inspiração, eu vou ficar, inclusive, incomodado se eu não estou vivendo a minha. Porque como assim você está vivendo e eu não estou vivendo? Então, é de eu assumir que eu também posso viver essa verdade. Porque a frustração não vem pelo que o outro fez para mim, né? O que aconteceu. É pelo que eu fiz para mim. Pelas traições que eu fiz comigo mesmo. Então, busquem, né? Começar a vislumbrar uma vida diferente. Porque é possível. E uma coisa, né, que está aqui me macetando, já desde o início da live para falar, que no ponto zero, ele serve tanto para você, que já está com uma idade mais avançada, que tem aqui as nossas idades, ou também para um adolescente, porque na adolescência acho que é um dos períodos que mais pega essa questão de comparação, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente até vai deixando isso um pouquinho mais de lado, né? Maturidade, né? Vem somar e a gente consegue, às vezes, abrir um pouquinho mão. Mas na adolescência, quão condenatório isso é? Quantas meninas, quantos meninos, às vezes, não cometem atos, traem, né, assim mesmo, porque eles ainda não sabem. Não sabem, não tem ideia alguma de quem eles são. Então, se você tiver filhos, né, quiser levar aí com os seus filhos, ou quiser que eles, né, participem, é um ambiente seguro, para que eles também possam estar e vão ser muito bem-vindos e acolhidos. Eu lembro que na minha adolescência, meu Deus, o tanto que eu me comparava, né? Eu queria ser do grupinho das meninas malvadas, né? E só que aí eu primeiro era gordinha, depois fiquei magra demais, depois tinha isso, depois tinha aquilo. Então, nunca estava ali me encaixando, querendo pertencer. Então, é importante a gente olhar desde essa idade, né? Claro, na criança a gente olha, né, como pais, como os tios, né, padrinhos, mas também olhar para esses adolescentes que eles já têm um pouquinho mais de maturidade para poder participar, né, desses eventos. E o Monte Crista é um espaço onde, inclusive, você pode ir com a família inteira. Mas, só eu quero participar da imersão, não tem problema. Isso é possível também. A natureza que tem lá é algo assim... me faltam palavras, porque é exuberante, tem uma energia maravilhosa, né? E na primeira live a gente falou muito da importância da gente se reconectar com o natural, inclusive
pé na natureza, a gente começar a perceber como essa natureza funciona, né? Quais são esses animais que estão lá na natureza, o que que acontece? Porque a gente se distanciou muito disso, né? Pela vida corrida, pelas facilidades, que são ótimas, né? Mas ter alguns momentos para reconectar isso é muito mais fácil da gente começar a perceber quem a gente é mesmo, né? O que que eu gosto, o que que eu não gosto, né? E isso é extremamente importante. E quanto mais eclético for esse grupo, mais rico ele será. Porque se a gente tem adolescentes, homens, mulheres, né, de meia idade, mais maduros, pensa em quão rico vai ser essa troca, né? Então a gente estimula muito essa diversidade justamente para que todos nós tenhamos essa multiplicidade de conhecimento e de aprendizado, porque todo mundo ensina, todo mundo influencia e todo mundo aprende. Com certeza. Todos nós temos algo para ensinar e também para aprender, né? A vida é esse aprendizado constante e as minhas experiências, quando compartilhadas, podem fazer a diferença na vida do outro. Então, nunca menospreze a tua história, né? O que você tem a oferecer para o mundo. Porque nem que seja ali para uma única pessoa, né? Quantas vezes a gente vê de histórias assim, de tinha um senhorzinho lá, tinha uma senhorinha, eu teve uma criança que uma vez me falou algo que mudou tudo. Você não sabe quando você vai estar sendo utilizado como um mensageiro. Existem as pessoas que têm o dom do verbo, né, de uma maneira mais ampliada. Mas isso não tira o fato de que você também tem esse dom e que você também está sendo utilizado como um instrumento para levar uma mensagem ao outro. Nem que seja um sorriso, né? Eu falo muito isso. É importante o sorriso. Às vezes você tem vergonha do teu sorriso e você dá ali um sorriso para uma pessoa numa manhã que o dia dela tá negro. E quando você dá aquele sorriso, ilumina a vida dessa pessoa. Porque ela se sentiu vista, ela se sentiu acolhida. Então, não menospreze a tua capacidade de influenciar o outro. Não é porque alguém tem 2 milhões de seguidores e você tem, sei lá, 50 seguidores, ou nem tem no Instagram, né? Que você vai ser menos do que o outro. Todos somos iguais. A gente, às vezes, fica achando que tem alguém que é mais, que é menos, que sabe mais, sabe menos. Não. Todos somos iguais. Porque cada um tem algo único a oferecer e que é insubstituível. Que só você pode dar. Mas enquanto tu estiver preocupado, se comparando com o outro e tentando fazer mais do mesmo, tentando ser igual ao outro, tu nunca vai conseguir trazer esse pontinho que cabe a você. Essa pecinha, né, do quebra-cabeça universal que cabe a você colocar. É sobre isso. E eu lembrei de um fato que aconteceu há um mês atrás. E foi muito interessante, porque eu estava num aeroporto, e o aeroporto tem aquela energia da loucura, né? Todo mundo rápido, né? Inclusive, assim, cada um na sua caixinha ali, né? Não olhando muito para o que está acontecendo ao redor. E no dia que eu fui pegar o voo, foi o dia que eles voltaram a obrigar o uso da máscara. E eu não sabia, não tinha, porque quando eu fui para o lugar não precisava. E aí a pessoa me disse assim, moça, é obrigatória a máscara. Eu disse, gente, a partir de quando? Ela, a partir de hoje. E aí nossa, será que eu tenho uma na minha bolsa? Aí eu parei e comecei a olhar. A orientadora do aeroporto me disse assim, moça, olha ali. Aí eu olhei para o outro lado, uma outra pessoa me pediu assim, eu tenho uma, você quer? Eu disse, eu quero. Não sei, nunca vi e provavelmente eu nunca mais verei esta pessoa. Mas assim, eu fiquei tão grata, porque eu lembro diversas vezes dela. Então, assim, eu tô emanando desde aquele momento uma coisa boa para ela. Então, assim, ela teve uma percepção naquela correria, ou ela não tem, mas eu tenho uma outra, eu posso ajudar ela.
sabe? Então, assim, ó, aquilo fez uma diferença gigantesca no meu dia. E é isso. Exato. Uma coisinha, né, pequena, uma frase, uma máscara, qualquer coisa pode fazer a diferença. E aqui a gente está nos 20 segundos finais novamente, então minha gratidão a todos vocês que estiveram na live, ela vai ficar salva. E venham participar da nossa imersão 1.0. Muito obrigada, pessoal. E também coloquem temas que vocês gostariam também de ouvir e a gente fica aqui à disposição